Como a gente pode saber que alguém está falando pelo Espírito Santo durante o culto? Como é que nós sabemos que aquela manifestação é realmente do Espírito Santo? Uma pessoa que falava pelo Espírito era chamada de espiritual. Essa era a nomenclatura que Paulo usa e que provavelmente era a própria nomenclatura da igreja de Corinto. Se você correr aqui comigo para o capítulo 14, só rapidinho para vocês verem por que eu estou dizendo isso, o apóstolo Paulo faz a distinção, ele identifica esse grupo, olha, no verso 37 do capítulo 14, se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que é mandamento do Senhor que estou escrevendo. O que é o espiritual? Profeta é o que profetiza, e no contexto espiritual é alguém que fala pelo Espírito, ou seja, em línguas. O espiritual era o nome que é usado na carta aos Coríntios para aquele grupo que dizia que o Espírito Santo falava através deles, trazendo palavras, orientações para a vida da igreja, enfim. Nós vamos ver mais sobre o dom de línguas mais para frente. Então, é isso que eles perguntaram. O pessoal se levanta no culto, traz uma palavra da parte de Deus, fala em línguas. Como é que eu sei que aquela manifestação é do Espírito Santo? Não é uma pergunta válida? Até o dia de hoje, como é que a gente sabe que a pessoa está falando realmente pelo Espírito Santo? Porque qualquer um pode se levantar e dizer o que quiser. Como é que eu sei que é do Espírito Santo? Verso 3. Por isso, uma vez, à luz desse princípio, eu quero que vocês entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema a Jesus. Essa é uma passagem difícil de interpretar. Anátema quer dizer maldito. Alguns estudiosos acham que profetas na igreja de Corinto tinham ficado, já estavam meio que descontrolados. Estavam levantando e dizendo coisas. Talvez alguém, porque o próprio Paulo diz na carta aos Gálatas que Cristo se fez maldição no nosso lugar. Mas aí talvez alguns profetas mais desavisados, que não eram preparados, então eles se levantavam e diziam que Jesus é anátema, Jesus é maldito. E Paulo considera isso um insulto e não é uma coisa do Espírito Santo. Então, já de cara, a gente percebe que não deve acreditar em tudo que os profetas dizem. Porque, com certeza, há profetas que não estão falando da parte de Deus, a julgar pela grande quantidade de profecias que são faladas e que nunca se cumprem. Nunca se cumprem, nunca. E o profeta continua com o mesmo jeito. Se você questiona, ele vai dizer, é porque você não teve fé. E aí a profecia não se cumpriu, né? A profecia não se cumpriu. Então, já de cara aqui está evidente que o apóstolo Paulo está ensinando que existem pessoas que pretendem falar pelo Espírito Santo e, na verdade, não estão falando pelo Espírito Santo. Não estão falando. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Eu posso chamar qualquer pessoa que está passando aí na rua, na frente da igreja, que não é crente, e dizer, olha, eu te dou R$100 para você ir lá na frente da igreja e dizer, Jesus é Senhor. A pessoa vem, diz e vai embora. Quando Paulo fala aqui, ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, é dizer mesmo, dizer de coração, exaltar a Jesus e reconhecer o senhorio de Jesus, que Ele é o centro de todas as coisas. Você só pode fazer isso pelo Espírito Santo. E aqui você tem a pedra de toque, aqui você tem o referencial para saber se alguém está falando pelo Espírito Santo. Você pergunta, qual é a cristologia dele, o ministério dele? Se o Espírito Santo, Jesus disse, eu vou mandar o Consolador. Quando ele vier, ele não vai falar dele mesmo, mas ele vai me glorificar. Lembra que Jesus falou isso? O Evangelho de João falou isso. O Espírito Santo vai me glorificar. Pergunta, qual o papel de Cristo no ministério desse pregador, desse profeta, desse líder? E você vai ver, o Espírito Santo não se exalta, o Espírito Santo não exalta os dons, o Espírito Santo não exalta pessoas, ele não exalta instituições, ele exalta Cristo. Quando você pode ser o profeta mais aclamado, mais popular do mundo, mas pergunte, que lugar ele dá para Jesus? Ele fala da pessoa de Cristo, ele exalta
ao Senhor Jesus, ele fala do sacrifício de Cristo na cruz, fala da sua ressurreição, da sua intercessão. O que é que ele conhece de Cristo? Mas aí você vê que muitos profetas que estão falando nas igrejas são mensagens pragmáticas, são mensagens só de experiência, de prosperidade, de vitória, de conquista. Raramente você vai ouvir um sermão a respeito da pessoa de Cristo, da glória de Cristo, da sua santidade, da sua morte na cruz. Ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. E aqui você tem a resposta para a pergunta, a resposta que Paulo está dando para os coríntios. Como é que eu sei que alguém está falando pelo Espírito Santo? A resposta de Paulo: ele está exaltando Cristo, a pessoa de Cristo é exaltada no ministério dele. Aí você tem a resposta a essa pergunta. Por isso que eu estou dizendo que no verso 1, o que Paulo, a palavra dons, você devia colocar aí entre colchetes, não é? Porque ela não está no original. Ele está falando dos espirituais. Como reconhecer um espiritual? A resposta é: se ele glorifica Cristo, ele está falando de fato pelo Espírito de Deus. Segundo princípio aqui, agora sim, a partir do verso 4, segundo princípio para a questão dos dons, é que os dons são muitos. Existe uma variedade grande de dons, e não somente línguas e profecia. Infelizmente, essa verdade parece ter desaparecido. Em alguns quartéis evangélicos, algumas igrejas evangélicas, quando se fala em dom, só se pensa em línguas e profecia ou dom de milagres, quando existem muitos outros dons. Dons são habilidades, são capacidades que o Espírito Santo dá aos crentes, aos filhos de Deus, para que eles possam edificar a igreja, para, através dessas habilidades, a igreja cumprir seu papel nesse mundo, de adorar a Deus, edificar os crentes e evangelizar o mundo perdido. Para que isso aconteça, Deus dotou a igreja com ferramentas, com instrumentos pelos quais a obra de Deus é feita aqui nesse mundo. E são muitos, muitos, muitos. O problema da igreja de Corinto é que só focava em 2, línguas e profecia. O resto parece que não existia. Só falava desses 2, só falava dessas duas manifestações. Então essa é a primeira observação. A segunda é que essa passagem aqui, se você prestar atenção, do verso 4 até o verso 6, ela foi construída em torno das 3 pessoas da Trindade. Veja, verso 4. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. O mesmo Espírito é que concede os diversos dons. Os dons são diversos, mas são concedidos pelo mesmo Espírito. Há uma unidade, há uma diversidade, mas há uma unidade nos dons. Verso 5, também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. O Senhor aqui é o Senhor Jesus. Então, falou do Espírito, agora falou do Senhor. E aí você pergunta, mas o que é serviço? É a mesma coisa de dons. Os dons servem, eles são serviços, porque eles são usados para servir a igreja. Aí no verso 7, e há diversidade nas realizações, que é a mesma coisa de serviço e a mesma coisa de dons, mas é o mesmo Deus quem opera tudo em todos. Só fazendo a nota de rodapé para as pessoas que têm dificuldade com a doutrina da Trindade, porque não tem a palavra Trindade na Bíblia. Mas também não tem testemunho de Jeová, quer dizer, não tem, né? Tabernáculo das testemunhas de Jeová também não tem. Não tem essa expressão na Bíblia. Então, uma doutrina não se constrói só através de declarações explícitas, mas de conclusões óbvias. Você está vendo aqui as 3 pessoas aqui, o Espírito, Senhor Jesus e Deus, mencionados em 3 versículos, a estrutura trinitariana da passagem. O ponto do apóstolo Paulo é dizer que o Deus triuno, ele concede dons, realizações e serviços à sua igreja, mas é o mesmo Deus. O mesmo Deus. São chamados de dons, no verso 4, porque dom, a palavra que está na raiz de dom é a palavra carisma, caris, de graça.
O Espírito é quem concede graciosamente. É chamado de serviço no verso 5, porque eles foram dados para que a gente possa servir ao Senhor Jesus. E são chamados de realizações, porque é Deus quem opera tudo em todos. Então você vê aqui as 3 pessoas da Trindade envolvidas na concessão de dons espirituais à igreja. São muitos, são diversos dons, mas existe uma unidade entre eles. Não é para haver competição, não é para haver concorrência, não é para haver gente se exaltando em detrimento de outros ou humilhando outros que não têm esse tipo de dom.